O aquecimento global acontece por causa da emissão de gases de efeito estufa. Então, parte dessa energia solar que chega ao nosso planeta é refletida diretamente de volta ao espaço. Quando ele atinge o topo da atmosfera terrestre, parte dela é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, promovendo o seu aquecimento. Então, o uso de combustíveis fósseis usados em automóveis movidos a gasolina e a óleo diesel, eles liberam o dióxido de carbono, que eles são considerados os maiores responsáveis pela retenção de calor. Também o desmatamento, além de destruir grandes áreas de florestas, ele também libera gases de efeito estufa. Tem também as queimadas, que liberam o dióxido de carbono, e as atividades industriais, que fazem uso de combustíveis fósseis, que eles também são responsáveis por o aquecimento global. Vamos falar agora um pouquinho sobre as consequências do aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno caracterizado pelas alterações climáticas e o aumento da temperatura média do planeta, por fatores naturais ou antrópicos, já tem desencadeado vários desastres ambientais. E as consequências são as mais diversificadas e complexas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. Uma das consequências mais notáveis é o degelo, e as regiões mais afetadas são o Ártico, a Antártida, a Groenlândia e várias cordilheiras. Pesquisas apontam que a camada de gelo do Ártico tornou-se 40% mais fina e sua área sofreu redução de cerca de 15%. A Antártida perdeu mais de 3.000 km² de extensão. A Groenlândia também tem sofrido com o aquecimento global e é um fato preocupante, visto que seu derretimento pode provocar um aumento no nível dos oceanos de até 7 metros. O derretimento dessas geleiras gera transtornos ambientais e sociais. Esse fenômeno altera a temperatura dos oceanos, causando um desequilíbrio ambiental e atingindo principalmente as espécies marinhas. A elevação do nível do oceano obriga que a população residente em áreas costeiras migre para outras localidades. Estima-se que pelo menos 20 milhões de pessoas sejam afetadas pelo aumento do nível dos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. Entre as principais causas do aquecimento global, segundo boa parte dos especialistas, seria a intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na superfície terrestre, mas que estaria sendo intensificado de forma a causar prejuízo. Com isso, a emissão dos chamados gases estufas seria o principal problema em questão. Acontece que os gases estufas, como o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre, o CFC, clorofluorcarboneto, e o PFC, perfluorcarboneto, são poluentes emitidos pelas indústrias, pelos veículos, pela queima de combustíveis fósseis e até pela pecuária. Segundo o protocolo de Kyoto, as práticas humanas estariam intensificando a presença do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global do nosso planeta. De quem é a culpa? Eu creio que a culpa é voltada mais para o homem, Há anos ouvimos falar sobre o aquecimento global nos noticiários, publicações sobre meio ambiente e também em relatórios de clima e tempo. O termo diz respeito ao aumento médio da temperatura do planeta, que segue se intensificando desde a Revolução Industrial. Nos últimos 120 mil anos, a temperatura do planeta tem aumentado muito. As notícias atuais são alarmantes, mas o problema não é novo e vem sendo estudado há bastante tempo. O aquecimento global é complexo e impacta governos, empresas e a sociedade como um todo.
Durante as últimas décadas, muito se foi discutido sobre quais as possíveis consequências do aquecimento global por conta do aumento de emissões de gases causadores do efeito estufa e como a elevação da temperatura média do planeta é uma ameaça para o futuro da humanidade. Como solucionar? Como solucionar esse problema, né? A gente pode ter podemos tomar algumas atitudes relacionadas como começar a adotar, hábitos mais saudáveis, a redução da geração de resíduos, separando o lixo, economia de energia, trocando as lâmpadas, por lâmpadas que agridem menos, que consumam menos energia. Comprando alimentos agroecológicos, indo mais à feira, não comprando tantas verduras, legumes, em supermercado, caminhando, andando de bicicleta, e também uma forma é nos conscientizarmos, procurarmos investir o que a gente acha que é bom, pesquisando, perguntando, vendo o que é melhor, para o nosso meio ambiente. O desmatamento das florestas e emissões de gases são um dos principais problemas que está causando o aquecimento global. Lixos, fábricas, ações do homem são também principais causas do desmatamento global. Eles são causados por ações do ser humano, obras de pessoas que não pensam antes de agir. E uma das principais consequências será mudanças no uso da terra, mudanças futuras, desmatamento na Amazônia, que logo afetará todo o resto do mundo. Vou falar um pouco a respeito do aquecimento global e a diferença entre o aquecimento global e o efeito estufa. Na verdade, no Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador, um padrão climático gere periodicamente as chuvas, as secas, as inundações e as tormentas de todo o planeta. Esse fenômeno metodológico, cujo nome completo é El Niño Oscilação Sul, surge no aquecimento das águas oceânicas e castiga com frequência o clima da Terra. Na verdade, o aquecimento global é diferente do efeito estufa. O efeito estufa ele é benéfico para a população, para os seres. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. E ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. Essa camada é, como um exemplo, como se fosse um cobertor que aquece de forma natural para que haja vida na Terra, Aquecendo e envolvendo os seres, a vida na Terra. E o aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento da temperatura média do planeta e das águas dos oceanos. Esse aquecimento global o que causa, é o aumento de gases. O que causa isso? O desmatamento, as queimadas, a queima de combustível fósseis e atividades industriais. Irei abordar com vocês alguns pontos sobre as consequências que o aquecimento global traz, tanto para a sociedade quanto para a humanidade em geral. O aquecimento global, como todos já sabem, é um fenômeno caracterizado pelas alterações climáticas e o aumento da temperatura média do planeta. Isso causado por fatores naturais ou antrópicos. Já tem desencadeado vários desastres ambientais. E as consequências desse aquecimento global são diversificadas e complexas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade.
O aquecimento global, a sua principal causa é a intensificação do efeito estufa, agravado pela emissão de gases de efeito estufa à atmosfera em razão das atividades antrópicas. Os principais gases de efeito estufa que contribuem para o aumento das temperaturas são dióxido de carbono, gás metano e o óxido nitroso. Outras consequências do aquecimento global fica bem claro a questão da desertificação, alteração do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades, furacões, inundações, alterações do ecossistema, redução da biodiversidade, perda de áreas férteis para a agricultura, além da disseminação de doenças como malária e febre amarela. Portanto, fica claro que o aquecimento global tem as consequências seríssimas, extremamente negativas para a vida de toda a espécie do planeta, inclusive da humanidade. Sendo assim, é preciso a gente ter medidas necessárias para amenizar o processo dessas alterações climáticas, como, por exemplo, redução de emissão de gases que são responsáveis pela essa intensificação do efeito estufa, garantindo assim uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. E alguns efeitos que esse aquecimento global traz: elevação do nível dos oceanos, aumento de temperatura, menor disponibilidade de água no planeta, maior ocorrência de períodos de seca, redução de oferta de recursos naturais e o desequilíbrio ecológico que acarreta todas as outras coisas, que é um efeito em dominó. No Oceano Pacífico, próximo à linha do Equador, um padrão climático gera periodicamente as chuvas, as secas, as inundações e as tormentas de todo o planeta. Esse fenômeno meteorológico, cujo nome completo é El Niño, oscilação sul-enos, surge do aquecimento das águas oceânicas e castiga com frequência o clima da Terra. O Enos altera os padrões de circulação da atmosfera e causa eventos extremos pelo mundo, de inundações na Índia ou na Austrália a inundações na costa oeste da América do Sul, explica Binh Binh Wang, chefe do Departamento de Meteorologia da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, em entrevista à BBC News Mundo, serviço da BBC em espanhol. Mas, segundo o especialista, essa oscilação atmosférica mostrou nos últimos 40 anos seu lado mais trágico, o chamado Super El Niño, uma versão mais intensa do fenômeno com consequências ainda mais devastadoras. O Super El Niño é uma forma extrema do Enos, na qual a intensidade pode fazer com que as águas do Pacífico subam até 3 graus ou 4 graus Celsius em relação à temperatura normal do oceano, afirmou Binh. De acordo com especialistas, só foram registrados 3 Super El Niños nos últimos 130 anos, em 1982, 1998 e em 2015. Embora o clima tenha apresentado mudanças ao longo da história da Terra, em todas as escalas de tempo, percebe-se que a mudança atual apresenta alguns aspectos distintos. Por exemplo, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, observada em 2005, excedeu e muito a variação natural dos últimos 650 mil anos, atingindo o valor recorde de 379 partes por milhão em volume, ppmv, isto é, um aumento de quase 100 ppmv desde a era pré-industrial. Outro aspecto distinto da mudança atual do clima é a sua origem, ao passo que as mudanças do clima no passado decorreram de fenômenos naturais, e a maior parte da atual mudança do clima, particularmente nos últimos 50 anos, é atribuída às atividades humanas. A principal evidência dessa mudança atual do clima é o aquecimento global, que foi detectado no aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos
no derretimento generalizado da neve e do gelo e na elevação do nível do mar, não podendo mais ser negada. O aquecimento global, ele não é culpa do homem. Ao contrário do que atesta o painel intergovernamental para a mudança climática e o documentário Uma Verdade Inconveniente do ex-vice-presidente americano Al Gore. Uma produção britânica com depoimentos de cientistas de renomes defende também que o processo é natural e não está relacionado ao acúmulo de dióxido de carbono, pontuado após a Revolução Industrial. Não há evidências de chamada contribuição humana. Alguns importantes documentários apontam, inclusive, que a interação entre Sol e Terra seriam os vilões, os principais vilões dessa causa. A teoria chamada ciclos de Milankovitch atribui as mudanças climáticas a variações na órbita, inclinação do eixo e rotação do planeta. Em 1920, o matemático Sérgio Milankovitch previu que as grandes mudanças climáticas e eras de gelo observadas na história podiam ser explicadas por 3 diferentes variações na órbita do planeta. Uma delas seria a precessão, ou seja, as estações são determinadas pela rotação entre a posição do eixo da Terra e seu movimento ao redor do Sol, por girar como um peão com variações de velocidades. Graças à interação gravitacional, a cada 21 mil anos ocorre uma inversão de estações entre o hemisfério norte e sul. Outro processo seria a obliquidade, que é a variação da inclinação do eixo da Terra. A cada 40 mil anos, este ângulo passa de 22,5 a 24,5. Atualmente, essa inclinação é de 23,5 e, quanto maior for o número, mais intensa as características das estações. Outra etapa seria a excentricidade. A órbita descrita pela Terra em torno do Sol varia de um círculo a uma elipse a cada 100 mil anos. A mudança de forma implica em uma variação de 0,2% na intensidade da luz solar no planeta. Segundo Wilson Francis, o efeito estufa é talvez o mais global das ameaças à biodiversidade do planeta. Diferente de outras, que são causadas pelo desenvolvimento humano. Ele tem potencial para impactar todos os ecossistemas. O aquecimento global é real, mas a gente sabe que é. Mas trata-se de atividade solar e parte de um ciclo de aquecimento e esfriamento das temperaturas na Terra. Nesse caso, não há nada que os governos possam fazer a respeito, pois o aquecimento global se dá pela ocorrência do ciclo de Gleisberg. Portanto, os humanos não podem ser responsabilizados, pois produzem menos CO2 do que os oceanos, do que as vegetações, do que o solo. Wilson Francis ainda alega que o clima global já mudou várias vezes e que o nível do mar não está aumentando, que o gelo do planeta não está derretendo. Por isso tudo, conclui-se que o aquecimento não é causado pelos homens, e sim pelo fato de ser um período de elevação de temperaturas. E o mais grave, cita ainda que foram descobertas fraudes nos relatórios sobre as mudanças climáticas, que talvez os resultados não sejam verdadeiros. Então, a gente conclui que o aquecimento global tanto é necessário para a manutenção da vida em nosso planeta, quanto é um fenômeno natural de alternância de ciclos e que não depende necessariamente da atitude humana. O século XX foi considerado o período mais quente desde a última glaciação. Houve um aumento médio de 0,7 centígrados nos últimos 100 anos. O IPCC, órgão responsável por estudos sobre o aquecimento global, acredita que o cenário para as próximas décadas é de temperaturas ainda mais altas. Um estudo recente de 2017 indica que são 90% de chance de aumento das temperaturas médias no século XXI, para valores entre 2 a 4,9 centígrados. Um aumento de 2 centígrados já resultaria em graves e irreversíveis problemas ambientais. Por isso, o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente e com graves consequências para a humanidade.
Então, pessoal, finalizando o nosso trabalho, tendo como conclusão que as mudanças climáticas não são uma ameaça distante, elas estão acontecendo agora mesmo. Os últimos 3 anos foram mais quentes do que qualquer outra época. A Amazônia, por exemplo, é um poucos dos lugares do mundo são tão importantes para a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia. Porém, ela se encontra sob forte ameaça. Cerca de 20% da floresta já desapareceram, em boa média, por causa da expansão inadequada dos agronegócios, da extração de madeira ilegal e dos grandes projetos de infraestrutura. Né? O nosso cerrado, por exemplo, né? Ele também está expandindo a produção de forma sustentável. O que precisamos? É o segundo maior bioma brasileiro, riquíssimo entre fauna e flora, é o nosso cerrado. Ele também é conhecido como a caixa d'água do país, pois concentra os principais nascentes e alguns dos mais importantes afluentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, que é o Amazonas, o Paraguai e São Francisco. A savana brasileira também é um dos maiores polos de produção de carne e soja do mundo, porém, esse equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente tem sido tenso. A expansão desordenada das atividades do campo provoca desmatamento, perda de habitats e ameaça a disponibilidade de água, como aconteceu agora, né, no nosso Pantanal, essas queimadas que a gente está vendo, né? Também podemos esquecer da nossa Mata Atlântica. É uma das florestas tropicais mais biodiversas ameaçadas do mundo. E olha que já foi grande e hoje só existe pouco menos que 12%. Com um longo histórico de ocupação, os vastos recursos da Mata Atlântica têm abastecido a economia das regiões mais populosas do Brasil por séculos, promovendo os diversos ciclos econômicos, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o algodão, café, soja, milho, pecuária. Esses ciclos e os intensos processos de urbanização foram expandindo a floresta, restando hoje cerca de 12% dos remanescentes florestais, afetando a provisão dos serviços ecossistêmicos, como produção de água, polinização e regulação do clima para 70% da população brasileira e 2/3 das espécies ameaçadas de extinção do Brasil. Então precisamos nos juntar, de proteger, restaurar essas florestas, melhorar a agricultura, ajudando a comunidade a construir resiliência e trabalhando para garantir um futuro com energia limpa. Precisamos de apoiadores como eu, como você. Não podemos deter a marcha catastrófica das mudanças climáticas para que a comunidade, a paisagem passe a prosperar. As ações pelo clima devem viver de baixo para cima. Nós estamos vendo o maior empecilho nesse sentido, de 20 pessoas que estão enfrentando desafios diários por causa das mudanças climáticas. Combater as mudanças climáticas, proteger terras e águas, fornecer alimento e água, construir cidades saudáveis. A visão agora de futuro em que as pessoas e a natureza podem prosperar juntas. Alternativas econômicas para pequenos produtores, agricultura pecuária de livre desmatamento, segurança hídrica no Cerrado, Mata Atlântica restaurando água e água para a população e as cidades para produzir. E assim a gente finaliza aqui. Então, uma boa noite e muito obrigado.